Salve, salve galera, mais uma videoaula para nós aqui no nosso repertório, tá bom? Matemática e suas tecnologias, terceiro ano, continuando aí com a estatística. Fique em casa aprendendo, continuamos com a hashtag. Medida de tendência central. Hoje nós vamos ver essas medidas. O que se vem ser essas medidas? Moda, média e mediana. Medidas de tendência central recebe esse nome porque são valores em torno dos quais os dados observados tendem a se agrupar. Você imagina o seguinte, uma pessoa que está vendendo, digamos, picolé. Aí um dia ele vende 3 picolés, no outro dia ele já tem mais a freguesia, já vendeu 20 picolés, no outro ele vende 30, no outro ele vende só 15. E aí quando ele completar a semana, por exemplo, os 5 dias da semana, aí alguém pergunta, pô, você está vendendo quantos picolés por dia? E aí ele vai dizer, rapaz, eu não sei não, porque todo dia é um dia vendo um tanto diferente, não dá pra gente saber. Mas, através dessas medidas de tendência central, é exatamente centralizar esse preço, para poder dar uma média que ele vai vender por dia. Aí sim, a gente vai entender o que são essas médias. E essas médias são dadas em moda, a própria média e na mediana. Vamos ver o que são cada uma. Média. Primeiro é a média. Essa média é bem básica para nós, que a gente faz no dia a dia de nossas vidas escolares, de nossa vida escolar. Quando você faz algum trabalho, inclusive esse que eu estou passando aqui, já vai contar para a nota. Então, a gente vai somar todos os trabalhos, todas as notas. No final do período vai dar uma média. Essa média é exatamente o que a gente está trabalhando agora. Você tirou um 8, tirou um 9, tirou um 5, tirou um 4, aí depois tem uma média dessas notas. Porque ficou muito variado, então vai centralizar ela em uma média. Isso aqui é média, tá? Exemplo aqui, ó. 8 alunos do terceiro ano participaram de uma competição de dança na escola. E para cada um foi atribuída uma nota. As notas atribuídas foram 2, 3,5, 1, 2,5, 9, 3, 1 e 10. Como se pode ver, os alunos não obtiveram notas muito boas, com exceção de 2. Calcula a média das notas desse grupo de alunos. A média é exatamente juntar todos esses valores, tá? Somar todos eles, ó. Você vai somar todos. E o resultado deles, você vai dividir pela quantidade deles. Olha, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então vai somar todos esses resultados aí, essas notas, e no final vai dividir por 8. Então você vai encontrar uma média, que vai ficar exatamente como a mesma quantidade do 2 aqui, do 3,5, do 1, vai ficar a mesma quantidade para todos. Isso que é média. Vamos lá. Olha aí como ficou. Exatamente somando 2 com 3,5 aqui, todas aquelas notas lá, e dividir pelo 8. Então vamos lá, a soma de tudo isso aqui dá exatamente 32, ó. X, que indica a média aqui, vamos indicar com X. Então dá 32, você vai dividir por 8. E aí você vai encontrar X, vai dar exatamente 32 por 8, 4. Então a média desse grupo aqui é 4. Aí você fala, não professor, mas tem 2 alunos que tiraram notas boas, é o 9 aqui e o 10. Realmente, eles 2 tiraram notas boas, mas só foram os 2. Os outros tem até um aqui, ó, 1, 1. Então esse aqui falta muito para chegar lá naquela média, enquanto esse aqui já passaram, mas é exatamente somar todos e dividir pela quantidade de todos é que dá a média, tá? O que vem ser moda? Qual o seu esporte favorito entre basquete, natação ou ciclismo? Nesse caso, estamos tratando de variáveis qualitativas, em que a pergunta não é mais quanto vale, e sim qual a categoria preferida. A gente já viu lá atrás o que são variáveis qualitativas e quantitativas, né? Qualitativas já fala, é qualidade, e quantitativas já são quantidades. Essa moda, para a gente entender direitinho o que seria moda na prática mesmo do dia a dia, se eu perguntasse para você o que seria moda, tenho certeza que algum de vocês iriam responder que moda seria uma tendência de vestir roupas, alguma coisa assim. Então, quem pensou assim está pensando correto, tá? Porque a moda é exatamente essa parte aí. O que é moda de roupa? É aquele tipo de roupa que o pessoal mais estão utilizando, mais usando.
no dia a dia. Aí acaba virando moda. Então, moda para nós em matemática é exatamente bem parecido. É o que mais está usando, tá? O que mais está sendo repetido, o que mais está valendo aqui. Vamos lá. Nessa pergunta, então, qual é o esporte favorito? Olha essa resposta aí, ó. Vamos supor, então, que em uma turma de 20 alunos foi feita a pergunta acima e foram obtidas as seguintes respostas. 12 alunos preferiam basquete, 5 alunos preferiam natação e 3 alunos preferiam ciclismo. Então, se você analisar aqui, 12 alunos preferiram basquete, tá? E só 5 natação e 3 ciclismo. Esse de 12 aqui, que é o maior, basquete, ó, o conjunto de dados desse aqui, que compõe essa pesquisa só do basquete, é formada por 12 respostas. De 20, 12 compõem aqui basquete. No caso da pesquisa acima, a moda é, ó, você usa um MOzinho, tá? O M maiúsculo ou minúsculo, igual basquete. Por que basquete? Pois foram 12 preferências por esse esporte. Então, podemos dizer que moda é a variável que tem maior frequência absoluta, ou seja, é o que mais se repete. 12 preferiram esse esporte, basquete, tá? Então, a moda aqui para nós foi o basquete. Entendido? Mediana. O que seria mediana? Dados os números 3, 6, 1, 3, 8, 9, 4, eu vou procurar para vocês qual desses números aqui está na posição do meio, quem está bem no meio. Porque mediana é exatamente o que está no meio, tá? Lembrando, média, soma tudo e divide por tudo. Moda é o que mais se repete e mediana é o que está no meio. Então me responda, qual desses números está no meio? Você pensou que foi o 3, né? Quem falou 3, errou. Ele está no meio aqui nessa colocação, mas como se trata de números do nosso sistema decimal, então teremos que colocar esses números em ordem, ou crescente ou decrescente. Vamos lá. Ordem crescente, que eu coloquei ele aqui, ó. Então, em ordem crescente, o que vai estar no meio é exatamente o número 4. Olha onde ele não estava lá, ó. Porque o primeiro é o 1, depois é o 3, depois o 3 de novo, depois o 4, o 6 e o 9. Nós temos aqui 3, 3, 6 e 1, 7. Temos 7 algarismos. Então, desses 7 números aqui, o que vai ficar no meio é a mediana, tá bom? No nosso caso aqui é o 4, depois da ordem crescente ou decrescente. Aí você coloca o M maiúsculo e S minúsculo. M é igual a 4, nesse caso aqui. Aí você pergunta, professor, se tiver a quantidade de número ímpar, tudo bem. Você divide por 2, o que tiver bem no meio está valendo. Se eu tenho aqui 21 números na ordem, eu quero saber quem está no meio, vou dividir 20 por 2, dá 10. Ah, mas é 21, então o que vai ficar no meio é exatamente o 11º número. Não é, significa dizer o 11, mas significa dizer a 11ª posição. E quando o número for a quantidade de número que for par, o que faria? Vamos lá. Agora eu coloquei aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Agora números pares, tá? Se eu perguntar quem está no meio desse aqui agora, você diria o quê? Ah, está entre o 4 e o 6. Realmente, porque não tem número no meio. Quando a quantidade é par, você vai pegar esses dois do meio, depois de colocado na ordem, tá? Não esquece, ordem crescente ou decrescente. Você vai pegar os dois que tiveram no meio e tirar a média deles dois. Média a gente já virou no começo. Faz o quê? Soma tudo e divide por tudo. Soma quantos? 2. E o tudo aqui é quantos? 2. Então vai dividir por 2. Você vai somar 4 mais 6, vai dar exatamente 10. Dividir por 2 vai ficar 5. Vamos ver lá? Média 4 mais 6 dividido por 2. Então, média você vai encontrar aqui 5, porque em cima dá 10 por 2 dá 5. Então, a mediana, nesse caso aqui, é 5. Repare que usamos aqui a média que a gente viu lá atrás para poder encontrar a mediana. Nesse caso, quando a quantidade de números pares. Hora de exercitar. Abra seu livro de matemática na página 40, copie e responda as atividades 13 e 15. Olha só, a 13 e a 15. Você pode fazer continuando as outras que a gente já fez lá, tá? Porque no final do período eu vou continuar olhando os cadernos e vai valer ainda aquela verificação de cada um. Então, você irá fazer a questão 13 e 15 da página 40. Muita atenção. Nos outros vídeos o pessoal estava me procurando onde era que estava essa atividade.
Aí eu faço aqui exatamente que é para o aluno ter que ler a aula, estudar a aula toda, tá? Porque o objetivo aqui é você aprender mesmo. A gente não está fazendo um faz de conta não, tá bom? A gente está tentando fazer o máximo possível o que vocês possam aprender mesmo. Na página 40 você vai fazer a questão 13 e a 15. A 15 já está na página 41, tá? A 15 está na página 41. Me enviar foto da atividade 15. Como eu falei, você vai fazer a 13 e a 15, mas deixa a 13 e a 15 no seu caderno. Me envie a foto somente da 15. Copiada e respondida, tá bom? Falou, um abraço e até a próxima.